Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, seja muito bem-vindo você que está conhecendo o nosso canal, você que está chegando, você que por algum motivo foi atraído ou foi indicado a ver esse nosso canal. Esse nosso canal ele tem como objetivo propagar a meditação da Palavra de Deus, mas também nos ajudar a mergulhar nesse universo da Palavra e compreender um pouco melhor. Claro que aqui a gente não vai ter o objetivo de esgotar a Palavra de Deus, até porque ela é inesgotável, porque ela é uma fonte que sempre tem algo novo a jorrar para nós. Mas a gente vai tentando, assim, de uma maneira ou de outra, te ajudar a entender melhor um pouco os textos, te ajudar a relacionar, às vezes, as leituras, a extrair dela o melhor para você poder viver, para você poder crescer em santidade. Então, hoje, nessa terça-feira, a gente tem o desafio, na verdade não um desafio, mas eu diria um prêmio. Eu sou muito apaixonado pelo Antigo Testamento, na verdade pela Sagrada Escritura como um todo, mas gosto muito de alguns livros do Antigo Testamento. O livro dos Juízes é um livro que eu gosto muito, inclusive sobre os textos que falam de Gedeão e os textos que falam de Sansão, né? Então eu gosto muito. Então hoje a gente vai falar sobre a história de Gedeão. Qual é o contexto dessa história de Gedeão? O povo já havia sido assentado na terra e estava começando a produzir. Então o povo se tornou um povo pastoril que cuidava de ovelhas e migrava, um povo que era nômade, para um povo que estava assentado na terra. Só que a terra que eles estavam assentados tinha os chamados povos da montanha, porque eles estavam na planície e ao redor, nas montanhas, tinham outros povos. Numa dessas montanhas tinha um povo chamado os Madianitas. E sempre que os Madianitas viam do alto da montanha que haviam brotado os campos do povo hebreu, baixava em multidão uma galera e saqueava tudo, roubava tudo aquilo que eles tinham plantado, né? Então, esse é o contexto dessa obra de Gedeão. Por isso que Deus vai chamar Gedeão, para que Gedeão possa libertar o povo dos Madianitas, libertar o povo desses assaltos, desses saques que acontecem. Então, por isso também que o texto começa dizendo que Gedeão estava colhendo escondido, correndo para esconder dos Madianitas. Aqui tem um ponto importante em primeiro lugar para nós. Quando nós estamos vivendo um propósito, uma busca de intimidade, uma vida com Deus, o ideal é a gente se esconder de verdade. Se esconder porque os outros vão ver e vão ter inveja, vão criticar, vão falar mal, vão querer nos tirar do foco e do propósito. Então aqui é importante a gente olhar para essa realidade como que Gedeão tinha um perigo, porque podiam roubar aquilo que ele estava cultivando, né? Como a gente está tentando cultivar uma vida de oração, tentando cultivar uma vida com Deus. Então a gente não precisa fazer outdoor e publicar, assim. Não estou dizendo que a gente não... O publicar, não estou falando só de publicar na internet, tá? Mas estou falando de divulgar e ficar o tempo inteiro falando porque eu fiz isso, porque... Não, viver uma vida de intimidade com Deus e os frutos vão aparecer. Os frutos vão chegar, entendeu? É só pra gente ter um pouco mais de escondimento da vida cristã. Não uma vida cristã tão pública e tão, propagada e divulgada. É isso que é o primeiro ensinamento desse texto. Também vai dizer, várias vezes no texto, o anjo vai dizer para Gedeão que o Senhor estará contigo. E aí é que é interessante, porque Gedeão vai questionar o anjo dizendo: por que o Senhor não está... Como que o Senhor vai estar com a gente se a gente está passando por esses saques e por esses problemas? Deus não libertou o povo do Egito e deu um monte de coisa para eles e agora a gente está passando por isso? O Senhor estar conosco não significa que não vamos ter dificuldades. Porque Ele com a gente, Ele não tira as dificuldades do caminho. Muitas vezes, até mesmo a nossa oração é aquela oração de livra-me da dificuldade, tira isso do meu caminho. Eu sempre me recordo do musical do Canto das Ilhas da Comunidade Shalom, que pra mim é fantástico, assim, eu sou apaixonado também.
que é o momento de passar, como o nosso Senhor vai dizer para aquele homem, que ele precisa passar pelo Vale da Passagem. Redundante, né? Que ele precisa atravessar o Vale da Passagem. E aí ele vai dizer, aqui você vai encontrar os seus pecados, as suas crises, as suas dúvidas. E aí o homem diz para Jesus, tira isso, você é Deus, tira isso do meu caminho. E aí Jesus vai dizer para o homem, não, porque isso é a sua vida, então eu não posso tirar. Você tem que aprender a passar e eu vou estar com você. Então, ou seja, não adianta a gente rezar para Deus tirar um problema da nossa vida. A gente tem que rezar para Ele nos dar a graça de saber estar com Ele para passar pelos sofrimentos da vida. Então é isso que Deus está tentando ensinar para Gideão. Eu estarei contigo. E o fato de ter a certeza de que Deus está com a gente tem que ser o suficiente para a gente passar pelo que for. Não é pedir para tirar problema, mas é pedir e ter consciência de que Deus está com a gente para atravessar e para passar pelos problemas que vierem. Aí a gente vai ver também nessa primeira leitura, porque ela tem muita coisa pra gente tirar, né? Tirar dela. Se a gente for lembrar também, Gideão tá dizendo, você te libertou o povo do Egito, mas libertou o povo do Egito à custa de 10 pragas, à custa de perseguido pelo faraó, à custa de faltar água, faltar pão, faltar carne, serpentes abrasadoras que mordiam e o povo morria. Então não foi tão fácil assim o caminho do deserto. Não foi só libertar do Egito. Teve todo um caminho. Tiveram provas, dificuldades, lutas, situações que aconteceram ali. E aí o anjo vai dizer que Deus escolheu Gideão para libertar o povo, né? E aí Gideão vai dizer, mas eu sou um homem simples e da causa mais humilde. Porque o Senhor gosta dos pequenos, de pegar os pequenos para fazer grandes coisas. E assim, quanto menor eu for, quanto menos eu me inflar, me inchar e achar que eu sou alguma coisa, mais o Senhor vai poder fazer na minha vida. Então o caminho da vida cristã é se achar menos e deixar Deus fazer mais. É diminuir para que Ele cresça, sabe? Aquilo até da musiquinha, né? Que Ele cresça, eu diminua. A dinâmica de João Batista, né? A regra de João Batista. Que Ele cresça, que Ele cresça e eu diminua. Essa tem que ser a dinâmica da nossa vida, porque quanto menor eu for, maior o Senhor vai ser e mais coisas Ele vai fazer na minha vida. E aí, nós vamos ver que Gideão então vai pedir para que o anjo espere e vai buscar as ofertas que ele quer fazer. E aí ele vai dizer, aqui estão as ofertas, e aí o anjo vai consumir aquelas ofertas. Então existe duas partes. Uma parte de um sacrifício que eu preciso fazer, de preparar, de buscar, de colocar diante do Senhor, e Ele é que vai fazer o negócio, entende? Então, não é só o Senhor que faz o negócio, porque eu preciso correr atrás e colocar diante dele, e também não é só eu correr atrás e colocar diante dele, mas é esperar também que ele faça. Então tem que haver um encontro dessas duas partes. A minha parte, que é fazer, que é correr atrás e colocar aos pés do Senhor, e ele vem para consumar o sacrifício. Então tem que haver a união dessas duas partes para que um sacrifício verdadeiro e autêntico aconteça na vida cristã. O Evangelho de hoje vai falar pra gente, né, no Evangelho de Mateus, vai falar sobre essa questão do rico, né? O rico, ele tem dificuldade para entrar no reino dos céus, porque o rico, ele se acostuma a depender e colocar a expectativa e a esperança no que ele tem. Então ele coloca a esperança naquilo que ele tem, ele coloca a esperança nas coisas que são dele, que estão diante dos olhos, e pode muitas vezes acabar se perdendo de uma dependência e de uma busca de Deus. Então nós precisamos buscar ir ao encontro do Senhor e nos despojar, abrir as mãos, nos abandonar no Senhor. Porque isso também faz parte, como eu dizia antes, né? O diminuir é também abandonar, é esvaziar-se, é abrir a mão para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer. Tanto que esse sinal que o Senhor dá, né? Quando Ele vai dizer que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque nas cidades elas tinham o portão, mas os animais, eles passavam por umas aberturas, que chamavam de agulhas, né? Que eram a entrada dos animais. Só que quando chegava uma pessoa muito rica, o animal estava muito carregado. E aí o animal travava na hora de passar na agulha.
porque era um buraco que dava para passar o animal. Mas quando ele estava cheio de coisas, por exemplo, imagina um camelo cheio de sacos e bolsas e coisas, ele agarrava e ficava enganchado ali no buraco. Então por isso que ele diz que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque cheio de coisas, apegado a coisas, pessoas, situações, cargos, títulos, ideias, mentalidades, ideologias e sei lá o que, a gente não consegue passar, entrar pela porta, que ele também vai dizer em outro momento, que a porta é estreita. Então se eu estou cheio de coisas, eu não consigo atravessar e cruzar essa porta. Então nós precisamos nos desapegar, nos abandonar, nos esvaziar para entrar. Nos esvaziar até mesmo, não só de coisas materiais, mas nos esvaziar de mágoas, de angústias, de dores, de sofrimentos que às vezes a gente insiste em carregar no nosso coração. Então o caminho da vida cristã é um caminho de esvaziamento. Assim como o exemplo do nosso Senhor, que esvaziou-se da glória divina para se fazer homem, se abaixou para nos elevar. Então quando eu me esvazio, eu estou me abaixando para que Deus possa me elevar. Eu estou me diminuindo para que Deus me faça crescer com o fermento do Espírito Santo, com o fermento da sua presença. Não com o fermento mundano, mas com o fermento do céu, que me vai fazer crescer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.